Fala galera, hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós vamos falar sobre o esporte como fato social. E para falar do esporte como fato social, nada melhor do que unir duas disciplinas totalmente, do ponto de vista acadêmico, distintas, mas que se correlacionam muito bem quando se trata desse tema. E para dar continuidade, eu vou chamar o professor Alex, professor de Educação Física, para ajudar vocês a entender qual vai ser o norte aí da nossa fala. Fala pessoal, já estão com saudade? Então agora nossa nova metodologia de ensino, nós estamos dando um pouco de pinta de youtuber aqui. Nesse momento a gente vai tentar, dentro da perspectiva do Colégio SESI, que é trabalhar interdisciplinar, para a gente conseguir dar conta de um fenômeno muito presente na sociedade e da vida de vocês, não só nas aulas de Educação Física, mas no contexto mundial como um todo. E a gente vai tentar passar para vocês alguns conceitos, a importância e as relações que se estabeleceu do esporte para a sociedade, mas também da sociedade para o esporte, porque as duas se entrelaçam. De acordo com o sociólogo Emile Durkheim, o ser humano, bem como qualquer outro animal, ele é selvagem. O que nos diferencia dos demais animais é o fato de nós, seres humanos, termos contato com os hábitos, os costumes, as tradições, ou seja, tudo aquilo que faz parte da cultura. Toda cultura vai imprimir nos indivíduos o que o Durkheim chamava de consciência coletiva, que nos dá uma certa orientação moral e nos passa valores, princípios, linguagens, tudo aquilo que vai abarcar uma cultura. E o que ele chama de fato social é o que vai determinar para que essa consciência coletiva seja preenchida. E para que algo seja um fato social, ele tem que ter três características. Exterioridade, ou seja, o fato é exterior à sua individualidade. Generalidade, ou seja, o fato é coletivo, não é um fato individual. E coercitividade, ou seja, a força de padrões sociais que vão influenciar nesse fato social. E o esporte como fato social acaba relacionando diretamente com a cultura na qual ele está inserido. É nessa cultura que você vai construir a própria identidade. Por exemplo, se você está nos Estados Unidos, certamente o esporte mais popular que você irá encontrar, ou os mais populares, serão basquetebol, futebol americano e beisebol. Não necessariamente o nosso futebol, que eles chamam de soccer lá. Se você estiver lá na Nova Zelândia, certamente é o rugby, que será o esporte que você terá mais contato dentro da sua cultura. Bem como no Brasil, o esporte que a gente tem mais contato é o futebol. Então, onde surgiu o esporte moderno? Europa. A Europa é o berço do esporte moderno, principalmente a Inglaterra, no século XIX, tá? E constantemente, ao início do esporte moderno, a gente tem uma relação diretamente com o sistema político e econômico vigente da época do século XIX. Quando pensamos em esporte moderno, temos que ter em mente que o sistema capitalista está diretamente ligado com a construção deste fenômeno. E o conceito de esporte moderno tem diretamente relação com o sistema capitalista e a ideologia burguesa. Duas revoluções foram definitivamente importantes para que as ciências sociais surgissem, para que a sociologia nascesse e também para que o esporte moderno se desenvolvesse, que foi a Revolução Industrial, com o aumento da produtividade, o crescimento das cidades, e a Revolução Francesa, com o advento da democracia, na qual o poder que era antes tido da igreja junto ao poder político passou a ser desvinculado junto dessa configuração democrática. O mais interessante de se perceber nisso tudo, galerinha, é que com o nascimento da sociologia, digamos que junto ali do nascimento da sociologia, o esporte moderno também estava se consolidando, Esse processo de secularização ocorrido entre Estado e instituição religiosa, a igreja, vamos dizer assim, aconteceu diretamente também no esporte. Como o esporte se tornou moderno? Primeiramente teve que haver essa secularização, a separação do esporte com as instituições religiosas. Então, a partir do momento que se criou espaços propícios para o esporte, espaços específicos para a prática esportiva, e houve essa desvinculação do esporte com as características religiosas, o esporte começou a se estabelecer quanto a um fenômeno específico. Além disso, houve a busca pela igualdade através do estabelecimento de padrões gerais do esporte, da prática esportiva, para que todos tivessem as mesmas chances para concorrer.
com a criação de regras, que é uma das principais características do esporte moderno, o estabelecimento de regras, houve a diminuição da violência, que era muito explícita dentro das práticas esportivas. A partir do momento que o esporte conquistou mais espaço na sociedade, ele foi se organizando de forma melhor. Ou seja, houve a institucionalização do esporte. Instituições, organizações que controlam e estabelecem regras e organizam as competições ao longo do mundo. E isso incentivou o crescimento esportivo. Portanto, com certeza o esporte como fato social é determinante para a evolução da humanidade, no sentido de que o ser humano pode se humanizar mais, diminuindo os índices de violência, consiga cuidar da própria saúde através da prática esportiva e, por fim, consiga se tornar ainda mais civilizado num mundo que muitas vezes é violento. Um dos exemplos mais importantes das organizações esportivas foi a criação dos Jogos Olímpicos. Essa organização mundial em que todos os países poderiam participar dos Jogos era uma forma de estabelecer e criar vínculos com o esporte. A partir do momento que você se sente representado através do seu país em uma competição mundial, você desenvolve a nacionalidade e o espírito coletivo de nação, que é a nacionalidade, já falei. Aperta a pausa aí. Ou seja, tornou-se interessante para os países ter um bom destaque nos programas olímpicos e em diversas competições mundiais, porque era uma forma de você se reafirmar frente ao sistema político e econômico vigente. Então é uma demonstração de poder através do esporte. E na sociedade, galera, o esporte moderno passou a ser usado como um instrumento político, ideológico e simbólico. Um exemplo disso foi as Olimpíadas que ocorreram na Alemanha na época do período do nazismo. O Hitler... Quando Hitler tentou impor aquela política nazifascista baseada na ideia de eugenia, na ideia de que os arianos eram a raça superior, claro, um conceito pseudocientífico que não tem embasamento biológico nenhum dentro da ciência, e também quando ambos os atletas norte-americanos fazem um gesto dos Panteras Negras como uma forma de protesto contra o racismo muito forte nos Estados Unidos naquele período. Então a gente pode observar muito bem que tanto por parte dos agentes do Estado quanto por parte dos cidadãos, o esporte passou a ser utilizado como um instrumento de manifestação política. Além desses exemplos que o professor acabou de dar, existem outros. Por exemplo, quando Hitler instaurou a ideologia nazista da superioridade da raça ariana, houve as Olimpíadas realizadas na Alemanha em 1936, em que vários atletas negros se destacaram. E os Estados Unidos, que é uma potência do esporte, sempre foi, nos Jogos Olímpicos, o maior número de medalhas ganhadas pelos Estados Unidos foi de atletas negros. Com o passar do tempo, durante a Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, houve uma disputa simbólica entre dois países, que era a União Soviética e os Estados Unidos. E durante este período, o esporte ele foi usado também como uma forma de você estabelecer superioridade do sistema político vigente. Então, a partir do momento que se tornou interessante, ainda mais interessante, para o governo investir no esporte, então ele sofre ainda mais um processo de incentivo. E aí vai envolver incentivo científico e econômico também. Então podemos dizer que o período vivido entre as duas grandes guerras mundiais e o período da Guerra Fria foram fundamentais para que a gente tivesse o conceito atual do esporte e o formato que temos hoje. Então, galera, o esporte foi usado como instrumento político dentro até mesmo do Estado brasileiro, tanto em períodos como a ditadura militar, quanto em períodos democráticos. Com o processo de globalização, vários esportes se popularizaram pelo mundo todo. E nesse sentido, muitas empresas, indústrias, todo o mercado percebeu um grande potencial de investimento a partir do marketing através do esporte. Por que então todo esse interesse do marketing? Porque o esporte não resume-se somente às partidas, assistir ou não, ou consumir, assistir os jogos, comprar ingresso para ir ao estádio, assistir na televisão, mas é você consumir a partir de compra de pacotes de TV, a partir de produtos esportivos, marcas,
né, que acabaram se estabelecendo mundialmente através do esporte, como aquelas que vocês já têm em mente. Então podemos dizer que o esporte movimenta muito a economia. Cerca de 1% do PIB mundial é movimentado dentro da área do esporte. Para vocês terem uma ideia, na União Europeia, o esporte movimenta, pensando em produto interno bruto, mais do que a agricultura. A final do Super Bowl, que é a competição do futebol americano, a liga mais valorizada dentro do mundo esportivo, 1 segundo de comercial na TV chega a custar 650 mil. Portanto, galera, sem dúvida, o esporte como fato social tem uma importância determinante dentro da vida em sociedade, tanto economicamente quanto socialmente, na sua função ético-educacional e na sua função econômica. Então, galera, a intenção é que vocês entendam que o conhecimento não pode ser dividido somente por disciplinas, tampouco por áreas do conhecimento, que é possível que a gente tenha um conhecimento amplo a partir de áreas diferentes, como as ciências humanas e a linguagem, né? E a partir daí vocês compreendam o esporte como fato social e a importância do esporte para o bem-estar social e para as sociedades humanas. Então é isso aí, galera. Até mais e até as próximas aulas.